Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Quanto tempo que a gente não se vê. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, sétimo ano de geografia, do livro didático, volume 2 do segundo bimestre, Espaço Rural Brasileiro. Então hoje nosso tema é a gente conversar um pouquinho sobre a agricultura, sobre esse espaço rural brasileiro. Então aqui, ó, trator realiza colheita de plantação de soja no Mato Grosso do Sul. Uma cena muito comum para nós que moramos nessa região intensamente agrícola do centro-oeste goiano, né? Então, para a gente discutir mais um pouco sobre essa agricultura, vamos tentar entender a partir de quando que o homem domina a agricultura. A gente sabe que os elementos que transformaram o homem do período da Pedra Lascada, do período do Paleolítico para o Neolítico, foi o domínio da agricultura há mais ou menos 10 mil anos, né? Isso variando de comunidades para comunidades, né? Então, a partir do momento que o homem domina a agricultura e domina as técnicas de adubação, a gente passa a ser sedentários, né? Passamos a ter uma localidade fixa, residência fixa, né? Construímos cidades, né? E a partir desses povoados, essas cidades vão se dimensionando e vão crescendo, tá? A gente sabe também que a população nativa da região do Brasil, né, os chamados índios, eles dominavam a técnica da agricultura, plantavam batata, milho, mandioca, banana e alguns outros produtos, mas eles não dominavam as técnicas de adubação, por isso que eles eram seminômades. Então, com o domínio da agricultura e com o domínio das técnicas de adubação, a gente passou, né, a formar as primeiras comunidades, dando origem às grandes civilizações que desenvolveram a agricultura no Crescente Fértil, que a gente já viu, né? E hoje as modernas técnicas de agricultura, que vai desde a agricultura de precisão, que a gente conhece, que a gente vê nas feiras agropecuárias, ok? Então, observa aqui comigo no livro de vocês, né? Que esse espaço rural, ele é o espaço que condiciona a atividade primária, né? Porque quando a gente fala em espaço rural, nós estamos falando de um espaço de produção. Esse espaço rural pode produzir matérias-primas, que são aqueles produtos que vão direto para a indústria. Esse espaço rural, ele pode produzir a pecuária, que é a criação de animais. Nesse espaço rural também se processam algumas atividades do setor secundário, quando os produtos já são manipulados e transformados em uma indústria que está localizada na zona rural. Esse espaço rural também ele pode ficar muito próximo do espaço urbano em pequenas cidades, né? Ou até mesmo o espaço urbano ter uma interdependência com esse espaço rural. Porque como que a gente pode não visualizar a dependência das pequenas cidades e das médias e até das grandes cidades, mas com um diferencial, né, do setor agrícola, né? Cidades pequenas como Montevidéu, cidades de médio porte como Rio Verde, que tem 50% da sua economia baseada na agricultura e 50% baseado na indústria. Ou cidades como Montevidéu, que dependem basicamente da agricultura para desenvolvimento do comércio e do setor urbano. Então, o setor rural, né, ele é o setor que abriga as atividades primárias. O setor industrial, praticamente, ele está, né, ele transforma as matérias-primas, né, torna esse produto aptos para o comércio nas cidades, e geralmente esse setor industrial, em sua grande parte, ele está localizado nas cidades, tá? Mas agora, como diferenciar o que seria esse espaço agrícola, esse espaço rural e esse espaço urbano? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse parágrafo. O espaço urbano já os espaços urbanos apresentam maior concentração populacional e predomínio de atividades ligadas aos setores secundários. Então, o espaço rural pode ser definido como um espaço onde há menor concentração populacional e o espaço urbano onde há uma maior concentração da população. Então, espaço rural, menor quantidade de população, espaço urbano,
caracterizado por uma maior quantidade de população. Mas a gente não pode esquecer que é uma interdependência entre a agricultura e entre cidade, principalmente na cidade de pequeno e médio porte, ok? Então voltamos aqui, pessoal. As atividades primárias que se concentram no espaço rural, elas são fundamentais, né, para o desenvolvimento das pequenas cidades. Você tem aqui o município de Alfredo Marcondes, em São Paulo, que é um município muito pequeno, né, está interligado com a agricultura. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente pegar aqui no Google Maps, nós vamos até o município de Montevidéu, uma cidade próxima de Rio Verde, aqui no sudoeste goiano, né? E aqui em Montevidéu a gente observa, eu vou dar um zoom, vocês podem observar que é um município pequeno, mas ao mesmo tempo ele está cercado e totalmente dependente da agricultura, né? Então vocês podem ver a grande área de agricultura que se faz aqui nos Chapadões, né? Então, voltando aqui. Quando eu olho para esse município, se eu conheço ele ou se eu não conheço, eu percebo que a grande parte dos tributos arrecadados por esse município, eles advêm da produção agrícola, né? Da produção de soja, da produção da cana, do algodão, do milho, né? Da pecuária, né, criação de gado, nós temos criação de aves, de suínos, né, então tudo isso vai gerar serviços que as pessoas que moram na cidade se deslocam até o campo para trabalhar, as empresas que produzem tecnologia vão dar assistência ao campo, né, tem as áreas do conhecimento, da engenharia agrônoma, que está sempre fazendo pesquisa e se desenvolvendo, e desenvolvendo novas tecnologias, principalmente nesse período que a gente vive uma agricultura de precisão, né? Onde se plantar é tudo calculado, os riscos, clima, período de plantio, período de colheita, sementes inteligentes, venenos inteligentes, que produzem cada vez mais. Nas mesmas áreas você aumenta a produção sem necessidade de estar aumentando as áreas, ok? Então, se você olhar para o município de Montevidéu, você vai observar que você não tem grandes indústrias. Até algumas partes das indústrias que nós temos na região são basicamente indústrias que estão ligadas à agricultura, né? Então, você tem indústrias que estão ligadas à agricultura. E o setor industrial de transformação dessas matérias-primas é muito escasso na cidade. Aí, se você vai para uma cidade de médio porte, igual Rio Verde, já tem um setor industrial maior, né? Lembra quando a gente estudou na primeira unidade a inter-relação entre as cidades que polarizam as cidades menores. Por exemplo, todas as cidades em redor de Rio Verde são polarizadas por Rio Verde, porque o que você não encontra na sua cidade, você corre para uma cidade maior. Quando você não encontra numa cidade maior, você vai até a capital. E polariza também um polo nacional, seria a grande megalópole, que a gente já pode dizer assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Onde, se você não encontrar lá, você precisa encontrar pela internet, ou então, né, para poder conseguir esses produtos. Certo? Então, vemos aqui que é um município pequeno, totalmente dependente da produção agrícola, né? E uma produção agrícola bem expandida mesmo sobre a região dos Chapadões. Então vamos voltar aqui, pessoal, para a gente poder entender um pouquinho mais. Eu vou fazer essa primeira atividade com vocês para a gente poder sintonizar no conteúdo. Então, ó, inicialmente eu tenho a agricultura, pecuária e extrativismo. Aonde que está localizado isso? Em qual setor? Agricultura, pecuária e extrativismo, então está no setor primário. Está localizado aonde? No setor urbano ou rural, né? Aonde que eu pratico a agricultura e a pecuária? Está localizada predominantemente no setor rural,
E exemplos, agricultura, né? Eu tenho aqui plantações, pecuária, eu tenho criações de gado, e extrativismo, eu tenho alguns recursos minerais ou vegetais que são extraídos. No setor secundário, né, que é o setor de transformação, aonde está localizada a atividade é industrial, né? Então, a localização predominante é o setor urbano, porque geralmente são poucas indústrias que estão instaladas no campo. Não que não tenha essas indústrias lá no campo, certo? E o exemplo, né, desse setor industrial são as fábricas e as construtoras, que vão construir, né? Vão construir desde objetos para a indústria, como também construção de casas e construção de pontes, de asfaltos, né, de toda uma infraestrutura que se precisa no país. E por último, nós temos no espaço urbano, né, o setor terciário, porque o primário, secundário e o terciário, que é o setor de prestação de serviço que basicamente presta serviço nas cidades. Mas não que esse setor não possa se deslocar para prestar serviço na agricultura. Como, por exemplo, se você contrata uma empresa agrícola na cidade para dar uma consultoria na sua fazenda e na sua propriedade, você está partindo para um setor terciário, um setor de serviços, né? Então, o setor terciário, ele ocupa o espaço urbano, as atividades que ele presta é a prestação de serviços, né? E os exemplos podem ser escolas, hospitais, mercados, a manicure, a pedicure, qualquer tipo de serviço que você possa contratar na cidade, né? Desde uma pessoa para orientar suas atividades físicas, uma pessoa para orientar os seus estudos, né? Uma escola particular, uma escola pública. Então, os profissionais que atuam nessas áreas, eles estão no setor de serviço. Então, vamos só relembrar. Primário, secundário e terciário, localização urbana, localização rural, urbana, né? No secundário nós temos a indústria, a prestação de serviço, nós temos a criação de animais, as plantações e o extrativismo. As fábricas e construtoras, escolas, mercados, né? Médicos e hospitais e assim por diante. Para compreender melhor o espaço rural, vamos analisar as principais atividades associadas a elas. Então, o extrativismo, pessoal. O extrativismo já é uma prática muito realizada no Brasil, né? Desde do início da colonização, quando os portugueses chegavam aqui e extraíam para o Brasil do litoral brasileiro. Depois foi extração do ouro, extração mineral, extração vegetal, né? Nós tivemos muita pirataria também no Amazonas, como a gente vai falar de pirataria agora, né, também. Que tipo de pirataria que se teve no início da colônia? Quando se tirava, né, principalmente do Amazonas e do Pará, as chamadas drogas do sertão, que eram os condimentos, cravo, canela, pimenta e outros produtos que pudessem ser vendidos na Europa. Então já era uma pirataria. Pirataria é quando você retira uma planta nativa de uma determinada região e sendo proibido, você leva esse produto para uma outra região, né? Podendo levar doenças, podendo provocar destruição de espécies ou mesmo a invasão de espécies que não são nativas daquela região. Assim como os animais também. Tá ok? Então, extrativismo mineral. Você está vendo aqui, ó, um veículo lançador de satélites no centro de lançamento de Alcântara, né? No Maranhão em 2013, tá ok? Então vamos lá. O centro de Alcântara, né? Ele é um símbolo da tecnologia espacial brasileira, que teve um duro golpe, né? Com a explosão que teve no lançamento do satélite e infelizmente nossas pesquisas ficaram muito prejudicadas porque matou pesquisadores que vão demorar anos para se formar outras mentes com aquela capacidade, com aquele conhecimento que já se tinha. Tá ok? Então, no Brasil, nós temos jazidas principalmente de minério de ferro,
e petróleo. As nossas jazidas de minério de ferro, elas estão no chamado quadrilátero ferrífero, divisa de São Paulo, de Rio de Janeiro, São Paulo com Minas Gerais. Na região de Minas Gerais, nós tivemos aí recentemente 2 acidentes, né, que ficou muito conhecido, que foi o rompimento da barragem da São Marcos, lá em Mariana, e em Brumadinho, o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, que causou aquelas centenas de mortes de pessoas lá por causa dos rejeitos de minério de ferro. E nós temos também a Vale do Rio Doce, que atua muito na região do Pará, na Serra do Navio, na Serra da Tambreta, na Serra do Jari, né, retirando milhares de toneladas de minério de ferro. E nós temos a Petrobras, que é uma indústria parcialmente brasileira e que atua na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, na extração de petróleo. Tá? Também outro minério muito importante é a bauxita, usada para fazer o alumínio. A cassiterita, usado em ligas não metálicas, e o manganês, com a qual se fabrica o aço. E um outro produto que se tornou aí muito famoso na última campanha política, né, o nióbio. Né? Nós temos 95% das reservas de nióbio do mundo, 5% está na Rússia, mas nós somos responsáveis por 90% da produção desse produto. Ele é um produto interessante, porque se faz o inox, né? Também é utilizado em motores de automóveis, né? Propulsores para satélites, porque na verdade ele é um metal não corrosivo. Ele não provoca ferrugem como ferro, e até mesmo como aço, que é um desafio dessas indústrias, né? De fazer essas ligas de metais que não sejam corrosivas. Ok? E daí se tem uma grande quantidade de matéria-prima, né, nesses minérios, que são vendidas de forma muito barata para países ricos, que já não possuem mais essas reservas minerais. Atualmente a gente não faz o processo de derretimento, até porque o parque siderúrgico brasileiro praticamente passou por um desmonte nos últimos governos, né? E nós não derretemos esse ferro e vendemos as barras de ferro. A gente já vende o produto in natura, ou seja, do jeito que ele sai lá da mina, ele já é vendido e isso agrega menos valor e é ruim para a economia brasileira, porque deixa de gerar impostos, deixa de gerar mão de obra, deixa de gerar transporte, né? Então quem perde com isso é só a economia brasileira. Extrativismo animal. Se a gente for falar do extrativismo animal, a pesca é muito importante. Olha aqui a quantidade de pessoas que vivem da pesca no Brasil, de 2013 a 2015. Milhões de pescadores com uma produção anual de 765 mil toneladas de pescado. Se vocês olharem ao quadro aqui do lado, a gente só pede para a China, para a Indonésia, para a Índia e para o Brasil, né? Olha a quantidade que a China produz em relação ao Brasil. Nós estamos em 19º lugar na pesca no mundo, tá? E essa pesca ela é classificada de 2 formas. A pesca artesanal, que é feita pelas populações que moram próximo dos rios, ribeirinhos, por exemplo, os caiçaras, que a gente vai falar deles daqui a pouco, né? E comunidades pescadoras, que às vezes se organizam em comunidades, em cooperativas e que saem para o mar. É muito normal a gente encontrar no litoral brasileiro, nas praias, quando você vai de manhã à beira do mar, você vê os pescadores voltando do mar e vendendo seu produto ali. Eles vendem camarão, vendem peixe, vendem um monte de produtos retirados do oceano, né, que você pode comprar ali na hora que eles estão chegando da pesca. Tá ok? Então essa é a pesca artesanal. É basicamente feito dessa forma aqui, ó. Você está vendo aqui colocando uma rede e aqui jogando uma tarrafa. Tá ok? Já a pesca industrial é feita por algumas empresas, com navios, né, com equipamento mecânico, e essa pesca já é uma pesca mais elaborada. Inclusive, ela pode até optar por pescar alguns determinados espécies que são mais vendáveis no mercado ou que o mercado exige mais, ok? Você tem aqui, ó, da pesca industrial, um navio. Olha a diferença, né, dessa embarcação e dessa estrutura pesqueira. Olha, sendo puxado por um guincho, a rede, né, trazendo uma enorme quantidade de peixes. E aqui em cima você tem uma pesca artesanal,
né? Você vê que não tem toda aquela estrutura, então quer dizer que ela retira uma quantidade, um volume menor de peixes, né? Mas se for uma pesca no mar, essa pesca industrial, ela só é permitida em alto mar, ok? Outra forma de extrativismo, além da pesca, é a modalidade da caça, que no Brasil, desde 1967, é proibida. A não ser quando o IBAMA, um órgão que regula, né, essa atividade, emite para o caçador uma licença para algumas determinadas espécies que acabam formando superpopulações, como javalis, né, como o porco do mato, que eles falam, né, que acaba estragando as lavouras e cria uma superpopulação e não tem como controlar. Aí as pessoas são cadastradas e que são caçadores profissionais são liberados para um abate em alguns determinados períodos do ano. É uma caça para controle. Apesar de que a gente sabe que no Brasil essas práticas são muito comuns, né? Das pessoas caçarem de forma desenfreada, né? Nas redes sociais mesmo a gente pega vídeos de pessoas caçando onças, espécies que estão em extinção, né? Outra forma de extrativismo é o que você está vendo aqui. São filhotes de papagaio em uma caixa para contrabando. E o Brasil é um dos países, devido à grande floresta amazônica e à grande biodiversidade da nossa região tropical, o Brasil é um país recorde em contrabando de animais, tanto internamente como para fora do país, né? E dessas espécies, se você pega, por exemplo, 10 filhotes de papagaio, vão chegar lá de 1 a 2, porque os outros já morreram pelo meio de transporte. Até porque os contrabandistas colocam eles dentro de tubos, em caixas, no meio de outras mercadorias, para não ser barrado pelos scanners e também pela Polícia Federal nas barreiras. Então, de certa forma, né, precisa ser muito bem escondido no meio das cargas, no transporte. Isso os animais morrem de sede, morrem sufocados, morrem por maus tratos e um monte de fatores que levam à morte desses animais. Dá uma olhada aqui, esse tipo de crime deve movimentar quantias em torno de 2,5 bilhões de reais por ano. É aquela velha história, se tem gente fazendo contrabando é porque tem pessoas comprando. E me parece aqui pelos números que é um mercado muito lucrativo. Por isso que os contrabandistas se arriscam, né? Espécies como aranhas, cobras, para se vender para a indústria farmacêutica, de medicina, né? Nós temos também aqui o extrativismo vegetal, tá? Uma prática muito comum que a gente conhece aqui, ó, Ribeirinho, no difícil trabalho de coleta do açaí em Macapá, né? Região produtora de açaí, onde essa planta é nativa, né? E que acaba que abastecendo todo o Brasil com esse fruto que se tornou assim tão consumido entre a população, principalmente nas academias, como energético, né? Como estimulante, e ele não é plantado ainda em escala para venda, né, escala comercial. Então ele sai do meio da floresta, ok? Como já aconteceu com o palmito, como acontece na nossa região com a gariroba, né, que é aquele palmito amargo, né? Então geralmente hoje em dia já tem que ter extrações. O próprio piqui, né, um fruto nativo da região, também é extraído de uma forma assim tão desordenada que acaba que destruindo, né, essas plantas no cerrado. O próprio avanço da agricultura, da pecuária, o desmatamento, né, vão levando à escassez desse produto. Biopirataria na Amazônia, tá? Você está vendo aí a extração de látex, né? É um ribeirinho, um caboclo, que são as pessoas que geralmente na Amazônia faz a extração de castanhas, né, de sementes, de folhas, né, e do próprio látex. Risca a árvore da seringueira, uma árvore nativa da região, né, extrai o látex para vender para as indústrias. A história, pessoal, do látex na Amazônia é muito interessante. Vocês vão encontrar ela aqui nesse texto, né?
no início do século retrasado, no início do século XIX, o Brasil já era uma grande potência. Se você pegar a Amazônia era comparada às grandes cidades europeias, porque toda a extração de látex da indústria que estava iniciando, de pneus e de derivados da borracha, vinha do Brasil, né? Mas através da biopirataria, essa semente foi roubada do Brasil e foi levada e plantada em terrenos na Malásia, que tinha um clima muito parecido com o clima equatorial amazônico, né? Acabando levando isso, que nós perdemos os mercados, né? E o Amazonas acabou se tornando um local assim com baixo desenvolvimento econômico. Só foi, né, reanimar um pouco com a criação da Zona Franca de Manaus, onde foi isento pelos governos militares os impostos das indústrias para tentar atrair indústrias para aquela região. Nós só vamos falar agora de uma forma de extrativismo, sustentável, né? Que é quando você retira os produtos da natureza sem necessariamente destruir a natureza, que é as reservas sustentáveis, né? Ou as reservas aonde o governo cria reservas no Amazônia, em regiões de florestas densas, para preservar determinadas espécies. E lá, pessoas autorizadas podem estar retirando os frutos dessas espécies ou mesmo coletando essas espécies de forma consciente, sem destruir e ao mesmo tempo recuperando as áreas que possam vir a ser degradadas. Pessoal, nós temos os quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos e os caiçaras. Caiçaras geralmente